Mas a transformação da pessoa, ela não se dá pelo currículo formal. Ela se dá por tudo aquilo que nos chega, por todo o ambiente que nós estamos. Pelas vivências que a Pelas gente teve. vivências. Então, é isso que transforma as pessoas. Porque a gente não faz divulgação de curso com significado. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao TIDcast, um programa sobre pessoas de TID para pessoas de TID. Hoje estou com uma convidada super especial, Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada. Paty, te apresenta, de onde é que você é, onde é que nasceu, me conta onde você está trabalhando atualmente, o que que você faz, a gente quer te conhecer mais. Ai, que bom. Felicidade de estar aqui. Muito obrigada a vocês, Gustavo, pessoal da Kips, Rangel. Bom, eu sou Patrícia Castro, sou uma mulher negra, nordestina, cabelos escuros, abaixo dos ombros. Hoje eu estou de macacão rosa, blazer branco com acessórios dourados. Eu sou uma mulher que coleciona décadas, vamos dizer assim. Eu tenho um casamento de 3 décadas, de mais de 3 décadas, de onde eu tenho 2 filhas e um filho pet, meu cachorrinho, e tenho quase 30 anos também de Petrobras, ou seja, minha carreira está praticamente toda concentrada nos meus anos de trabalho na companhia em diversas áreas. Já tive no negócio, mas a maior parte do tempo eu estou no RH e desse tempo, já fui business partner, mas a maior parte do tempo eu estou na educação corporativa, na Universidade de Petrobras, que é a universidade corporativa da companhia. Há quanto tempo você está na unidade corporativa da Petrobras hoje? Olha, quanto tempo que eu estou? Na área São de treinamento. Treinamento, boa parte, acho que uns 20 anos. Meu Deus! Mais tempo no corporativo, na educação corporativa do que no negócio. Mas fiz essas Então passou por incursões. vários ciclos de educação corporativa, né? Exato. Do presencial raiz até um momento um pouco mais digital e evoluindo. Perfeito. Isso mesmo? Isso mesmo. Me conta os desafios. Até a IA agora fervilhando tudo. Então me conta os desafios desde esse começo do presencial até o totalmente digital, a IA chegando. Me conta um pouquinho assim, como é que foi essa jornada na tua visão? Foi uma jornada de adaptação, bastante adaptativa, porque a gente teve que ir transformando os meios e mantendo os objetivos onde se queria chegar. Mas a gente movimentando esses meios, então a gente não mexia só com a parte do TID ou da GC, né? TID e GC dentro da educação corporativa. Mas como que as pessoas estavam se posicionando diante daquela forma que a gente precisava movimentar a educação na companhia. Então, são 2 jogos. Jogando 2 jogos. É verdade. Jogo todo, como é que vai ser mais sim? Mas e aí? Agora, queridinhas, vamos todo mundo para online, na época da pandemia, por exemplo. E aí, como é que foi? E aí, tinha gente que não tinha noção muito das questões de uso como a gente usa fortemente, lá a gente usa o Teams, né? As aulas híbridas ou totalmente online. Eu lembro que, na época, muito para trás, onde a gente usava as salas de teleconferência. Sim. Foi quando a gente começou essa coisa do online, do híbrido, na verdade, já há algum tempo antes de pandemia. Mas era uma sala coletiva, né? A TIC chegava, montava. Então, depois não, né? As pessoas tiveram que se transformar. Ela era sua própria TIC, né? Diante do seu notebook, e lidar com o teaser, fechar a câmera e cuidado que a família está passando atrás, né? Sabe Deus como. Então, a gente foi lidando com tudo isso aí, dessa transformação até hoje. Entender a IA como mais um meio, eu entendo que é uma ferramenta também na questão do aprendizado. Criou casca, então, né? A gente para além do blazer, as casquinhas. Bom, pessoal, o tema nosso hoje é a empresa ensina, né, de forma natural. Então, o que a educação corporativa ensina para as pessoas que às vezes não são os cursos que apenas fazem um treinamento acontecer, o que tem por baixo de tudo isso. Então a gente vai falar um pouquinho desse cenário. Mas para começar esse nosso bate-papo, eu gosto de aquecer essa conversa te perguntando aqui, se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Olha, eu chamaria um também nordestino, que é o Paulo Freire. Por que Paulo Freire? Por favor, vamos lá. Porque é o seguinte, o Paulo, além de ele revolucionar a forma da educação, do ensino, ele mudou a pergunta.
E eu gosto muito da coisa da pergunta, não da resposta, porque o que move, né, movimenta, você tem que se deslocar de um lugar para o outro, é a pergunta, como você vai fazer. Então, ele trouxe isso. Ao invés da preocupação, do foco ser o que vai ser ensinado, como ensinar, não. Ele traz o seguinte, o que a gente vai formar? Que pessoas a gente vai formar? Então, tem um vídeo dele, assim, sempre muito apaixonado, aquela coisa, né? Eu me identifico muito. Ele pergunta, não, quem são as pessoas que a gente está formando? Entende? Então, hoje eu ia fazer, assim, muitas perguntas para o professor. Por exemplo, professor, e a IA, hein? Como é que você está vendo esse negócio agora? Se ele visse essa IA, o que você achou que ele ia dizer? Menina, eu pensei sobre isso. Assim, duas coisas que eu acho que ele poderia elaborar para a gente absorver e pensar junto com ele. Certamente a questão da ética. Ah, com certeza. Né? Uhum. E outra coisa que ele falava sobre o seguinte, a educação nunca é neutra. Nunca é neutra. Então, observe, se a gente está utilizando a IA como ferramenta de educação, ela está produzindo conteúdos ou multiplicando, né? Porque ela multiplica, enfim, junta, reproduz e cria uma terceira produção, né, fruto daquilo ali. Mas a quem ela está servindo? Se ela não é neutra também, a partir da não neutralidade do que ela está sendo desenvolvida, criada e tem um objetivo. Uhum. Então, acho que a preocupação do professor Paulo Freire seria essa questão aí. A educação não é neutra e aí há muito menos passando por toda essa questão do ética e do que é mesmo que ela está querendo formar. Pessoas, qual viés que ela está querendo trazer, né? Uhum. Tá? Para mim, acho que ele ia ficar assim infinitamente falando sobre essa questão e a gente poderia aprender bastante com ele. Então tá, e o tema principal é esse, né? A empresa ensina, educa, que é muito mais do que a educação corporativa apenas, né? Então me conta um pouquinho, né, na tua visão, o que a área de treinamento pode fazer pelas pessoas, né? Não de forma direta, mas eu acho de forma indireta, o que ela ajuda? Certo. Olha, Gustavo, vou compartilhar aqui com vocês, com nossos colegas de TD que estão assistindo, como é que eu venho construindo esse pensamento. Uhum. Vou trazer também um conceito da área de educação. A área de educação tem um conceito que se chama currículo oculto. Tá. Ou seja, o que a gente aprende, mas ninguém planejou ensinar. Uhum. Mas a questão está ali sendo passada adiante, está sendo ensinada, ou as pessoas estão aprendendo. E aí, levando isso para o mundo corporativo, vamos chamar assim, são conceitos, tá, gente? Eu só estou pensando e trazendo essa luz, não é criadora de nada, não, mas refletindo, porque eu achei que fez muito sentido para mim. Legal. E a gente chama na área corporativa de currículo invisível. Como é que funciona isso? Eu vou chegar como é que a área de T&D pode se apropriar disso. Então, o que acontece? A educação formal, o currículo formal, a educação, ela está ali. São nossos cursos, beleza? Nossos cursos que está lá, seja EAD, presencial, as ferramentas de GC, gestão do conhecimento, mentoria, tutoria, TLT, né, treinamento local de trabalho, está tudo ali. Então, isso é que a gente formalmente está integrando e entregando para a companhia, certo? Uhum. Mas a transformação da pessoa, gente, ela não se dá pelo currículo formal. Ela se dá por tudo aquilo que nos chega, por todo o ambiente que nós estamos. Pelas vivências que Pelas vivências. Então, é isso que transforma as pessoas. E, obviamente, a pessoa que está numa empresa, enfim, ela está debaixo disso tudo, ou no meio disso tudo. Então, a educação que a empresa está fazendo, ela está educando por tudo isso, pelo currículo formal, vamos dizer assim, que está posto lá na carteira de cursos e outros, mas também sobre o que ela está fazendo quando ela está não formalmente ensinando e educando, que é o currículo invisível. Ok, por exemplo, como é que essas pessoas são promovidas? Como é que o erro é tratado? Como é que é formada a mesa de decisões? Qual é o percentual de pessoas que compõem essa decisão? E aí a gente pode ampliar aqui, trazendo a questão da diversidade. Como é que isso está ali composto? Na hora do vamos ver quem que decide. Uhum. Né? A quem pertence
aquilo ali. Então, o que o líder fala e o que o líder faz? No dia a dia, qual é a percepção que se tem, né, o empregado, o funcionário, o colaborador, tem da empresa? Porque é o que está acontecendo no dia a dia. Certo? Então, Paty, mas você está falando de cultura. Óbvio, eu estou falando de cultura. Uhum. Então, cultura não é da área de cultura? Às vezes tem até gerência de cultura? Sim, certamente, sempre. But, se a gente deixar a T&D ou a T&D não se apropriar do conjunto da obra que a empresa educa, ela vai estar tratando o quê? Do comecinho aqui, certo? Do que está lá no formal, que você está na sua cartilha de cursos e outros bichos, só que a cultura está acontecendo aqui embaixo, para baixo do filetinho ali da água, e o negócio está rodando. Então, se ela não se apropria do que a empresa está educando, as pessoas que ali trabalham, ela está fazendo solução educacional para quê mesmo? Só porque está acima da superfície? Não dá conta. Então, ela tem que fazer essa leitura de mundo, no que diz respeito ao corporativo, à empresa, para ela entregar o que realmente precisa. É difícil fazer isso, né? Aí é preciso se apropriar. E tem que sair desse lugarzinho de departamento. A gente já não existe, já saindo do departamento pessoal para RH, então é a mesma coisa. A T&D tem que movimentar, junto com a cultura. E como é que faz isso? Olha. Agora vem a pergunta difícil. Vem a pergunta. É preciso que as pessoas sejam... Primeiro que você tem que definir o que é que a empresa espera e decide como missão, como seus valores, porque, obviamente, ela precisa comparar isso com o que se espera daquela companhia. Claro. É uma coisa muito... Se ela coloca a pessoa no centro e ela está rodando nos bastidores e que o centro está deslocado, isso tem que ser percebido. Então, as ferramentas clássicas de escuta, ela ainda funcionam muito bem, tá? Então, hoje, pesquisa de ambiência ou pesquisas rápidas, que são as Pulse, acabou de gerar um processo de gestão de desempenho, escuta, depende da empresa, né? Cada uma faz uma... Então, essa escuta formal, ela é extremamente rica para subsidiar isso aí. E é informal? Todo mundo vai. E é informal? Como é que faz isso? Exatamente. Pronto. A informal. Se a empresa ela tem uma... Eu vou pressupor que é uma empresa que ela tem uma estrutura razoável ali. Claro. Então, ela tem que se valer de todos os canais de escuta que ela proporciona. Primeiro, ela tem que proporcionar, né? Vou partir do princípio que está proporcionando. Que são as áreas de escuta de atendimento, que parte tanto as áreas, aí você vai ter que fazer uma varredura do que está acontecendo ali. Por exemplo, área de saúde. O quanto que as pessoas estão afastadas por questão de saúde mental. Canais de ouvidoria, canais de acolhimento, de denúncia diversa. Então, não adianta você sentar em uma escuta, além do canal aberto, voluntário, que as pessoas, né? Roda de escuta, grupo de escuta, grupos de foco. Então, assim, se você sentar para planejar, você vai ver que tem N ferramentas de escuta e que a T&D, às vezes, pode estar passando ao largo. Porque a T&D precisa ir na saúde e ver o que está acontecendo? Precisa. Porque quem está causando adoecimento é a cultura, sabe? É o que está rodando da cultura. Eu acho que agora que você conectou bem com um tema, né? Que a empresa ensina, né? A empresa ensina. A empresa vai trazer insights para a área de T&D do que precisa ser desenvolvido nas pessoas, Ela né? ensina. E aí, como falou, ouvidoria e outras frentes vão trazer insights para a T&D que são essenciais para aquele planejo de desenvolvimento das pessoas para resolver ou mitigar esses problemas, né? Penso que sim. Eu tenho feito essa reflexão, sabe? E hoje, você tem sim um time ou um ritual, um processo de estar sempre olhando para ver o que a empresa está me dizendo como área de treinamento para que aí sim eu possa atuar em cima desses problemas? Você tem alguma coisa que você pode trazer para a gente, não? Tenho. A minha área é a área que hoje olha para parcerias estratégicas educacionais, ou especificamente dentro da Universidade de Petrobras, tá? Olha para a questão de soluções educacionais, então passa por tecnologia, infraestrutura, então infraestrutura mesmo física, instalações, e a gente também trata lá da questão da comunicação. Tá, o que tem a ver isso, Paty? O que acontece? O plano de comunicação da gente,
hoje é o objetivo é a questão do engajamento do empregado. Isso para o empregado, né? A UP trabalha, a Universidade de Petrobras trabalha para toda a Petrobras. E o propósito, vamos chamar assim, o atributo desse plano de comunicação é engajamento. Por quê? Porque a gente precisa engajar as pessoas e esse plano de comunicação, você vê que o negócio está tão amarradinho, que ele está associado às metas estratégicas do RH, que inclusive a hora de treinamento. Então, assim, o meu plano de comunicação ele vai alavancar as horas de treinamento que a gente precisa para dar conta das entregas que a gente precisa para o plano estratégico, né? Tudo amarradinho. Certo. E qual é a escuta? Você diz, e como é que você está usando o que tem hoje? Os subsídios que eu tenho hoje nesse plano de comunicação, parte deles são esses que eu comentei aqui. Por exemplo, a gente fez a escuta da T&D, do Resultado de Ambiência com diz respeito ao treinamento e desenvolvimento. Então, lá o pessoal, é uma pesquisa aberta, ampla, praticamente 100% dos empregados respondem, é um número assim, bem significativo, bem alto. E a gente tem tanto pergunta aberta como fechada. E a gente foi lá beber essas informações da pesquisa de ambiência. Então, hoje também eu estou fazendo estas ações porque as empregadas e empregados da companhia disseram isso daqui sobre diversas questões do Mas aí, treinamento. uma coisa são os colaboradores trazerem esses insights para vocês. Vocês vão ter uma lista gigantesca de itens, né? Dos mais diversos segmentos, das mais diversas frentes. Você imagino, aí até ia pedir a sua ajuda nesse sentido, que vocês devem olhar para tudo isso e assim, caramba, disso aqui, olhando porque a gente pensa com planejamento estratégico da Petrobras e dos desafios de treinamento e desenvolvimento, esses aqui são os que a gente vai trazer para a gente conseguir trabalhar em cima. É mais ou menos isso, não? É mais ou menos isso. É? Pela priorização das necessidades. Isso. Aí vocês mapeiam tudo isso, priorizam e organizam daí o próximo ciclo. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. E olha, e tem uma coisa também que a gente precisou olhar para os 3 públicos que a gente precisa trabalhar, a princípio. A gente tem ali, na ordem da priorização, e de você direcionar quem precisa ver o quê, entender o quê, e também tomar posição de quê. Então, a gente pegou a liderança. Perfeito. Então, a ideia é a gente realmente colocar a liderança nesse lugar. Olha, você não está só aqui na parte de cima do iceberg, né? Você está movimentando essa cultura aqui embaixo. Então, a gente tem todo um trabalho que vai fazer com essa liderança para colocar isso no lugar. A gente quer transformar esse pessoal em garotas e garotos propaganda mesmo, entendeu? Mas no sentido, não faça esse curso, pois não. Esse treinamento, esse desenvolvimento, esse curso, seja lá o que for, essa solução educacional, vai te tirar daqui para cá. Entende? Não dizer, você tem que fazer, porque a gente tem que fazer 10 milhões de HT. Não. Mas, assim, o curso é... Então, a ideia da gente é essa daí. Outro grupo, né, direcionado além da liderança é o que a gente está chamando assim de... É uma rede de conhecimento. Então, ali estão os orientadores didáticos, que são as profissionais e os profissionais da Universidade de Petrobras, que elaboram, junto com a área de negócio, a solução educacional. Conteúdo, quantas horas que vai ter. Empoderar essa turma também, que faz essa conexão com o negócio. E o outro grupo é o grupo dos empregados em si, que aí, empregados e empregadas, que aí a gente precisa... Hoje é uma coisa muito massiva. Faça curso de tal. Não. Pessoas do jurídico. Então, vamos tratar o jurídico como jurídico, os cursos direcionados para o jurídico, de uma forma muito mais apropriada. Escutar mais, a partir disso daí. Então, é ter essa segmentação de público. Tá? É nesse caminho que a gente está seguindo. E isso, assim, primeira vez, tá? É? Sério mesmo? A gente fez um plano de comunicação totalmente voltado para fortalecimento e engajamento da turma lá da companhia. Então, engajamento é um ponto que todo mundo vem me perguntar, né? Que a minha universidade corporativa tem um baixo acesso, o pessoal não termina o que começa... Eu tenho que pegar o cara na mão para levar para a sala de aula. E você falou muito de engajamento, né? Então, é ação de endomarketing antes para incentivar o pessoal a participar? É o apoio da liderança para dar força para a educação corporativa? É atrelar isso com metas e indicadores de
completude de treinamento para o colaborador, para que ele se sinta mais, ou é cultural? Então, assim, qual a tua dica para pessoas que têm essa dificuldade desse baixo engajamento em ação de treinamentos? É tudo isso que você falou. É tudo isso? Se eu pudesse dar uma dica, eu penso que a gente precisa se inspirar no professor Paulo Freire, que é a origem. E ele falava alguma coisa assim, como... Não é transmissão de conhecimento. Você tem que criar ambiente da construção e a construção ser feita na coletividade. Então, um exemplo bem prático do que ele fez. Ele fez um experimento de educação, de alfabetização, de 300 pessoas. E em 40 horas, ele alfabetizou 40 pessoas, o grupo, né? Alfabetizou 40 pessoas que trabalhavam com plantação de cana. Olha só. Sal do agro, 40 pessoas. Como é que você alfabetiza as pessoas com tão pouco tempo? Então, ele utilizou... Quantas horas foram? 40 horas. 40 horas para 300 pessoas, é isso? Ou é que você falou 40 pessoas, 300... 300 pessoas, perdão. É isso, pessoas é isso. Em 40 horas. Isso, é isso aí. 300 trabalhadores. Em 40. Mas como é que ele fez isso? Então, ele pegou e associou ao significado. Então, ele ensinou casa, bola, não. Enxada, terra, milho. Entende? Então, ele juntou o significado da palavra a como se escrevia, como falava aquilo. Isso também... E agora me trouxe chegou a arrepiar, uma lembrança muito amorosa que eu tenho sobre essa questão da alfabetização. E quando minha filha aprendeu a ler, a primeira vez que ela entendeu, e era uma luta, né? Falei, gente, como é? Aí, a primeira vez que ela entendeu a palavra bolo, que significava o bolo de comer. E ela falou, então ler é isso? E eu fiquei, ler é isso, filha. Então, assim, aquilo eu tenho uma memória afetiva disso, né? Então, Paulo Freire fazia isso, ele trazia o significado do que era para o entendimento. Então, trazendo para a área corporativa aqui, para a turma da TID, essa que é a origem da coisa, é o significado. Porque a gente não faz divulgação de curso com significado. Entende? Você não diz, tá, isso aqui significa o quê? Você vai deixar de ser assim, você vai se transformar em quê? Ou, né, minimamente, qual é o conhecimento que você vai ampliar, qual é a competência que você pode estabelecer. A para ir para o ponto B. Ou você pode com isso, depende aí, você pode, agora você pode concorrer a ser alguma coisa, depende da empresa, né? Ou você já está apto à promoção tal, sabe? Então, acho que um Falta pecado isso, né? do TID é isso, a gente não dá significado àquilo que a gente cria como solução educacional, todas. E é engraçado porque a gente sabe o quão importante é o desenvolvimento das pessoas para crescimento na empresa, né? E a gente não consegue dar esse significado quando a gente cria ação de treinamento, né? A gente não consegue demonstrar isso para as pessoas, né? A gente está muito focado na entrega, mas Eu acho não que é isso, na mobilização. Na entrega, a entrega deveria ser com o que se precisa, para onde vai. A transformação. Mas a entrega hoje a gente está dando. É o curso de tal curso. É a ação de treinamento em si. Entrega ela, envelopou, graças a Deus, vou me livrar dela, vamos para a próxima, né? Mesmo com as avaliações que a gente faz, às vezes até a gente consegue fazer uma avaliação de impacto, alguma coisa assim, mas eu acho que ainda é raso para o que se pretende. É raso, é verdade. É verdade. E entrando ainda nesse tema de a empresa fala, né? Eu acho que o principal ente que a gente tem que escutar é o cara da ponta que é treinado, que é o colaborador, né? Hoje vocês têm esse ambiente para não só escutar planejamento estratégico, liderança, direção, mas ir lá na ponta, lá ver o cara lá na operação e ver as dores que eles têm também, não? Hoje eu considero que a Universidade de Petrobras ela tem isso muito forte. Por quê? As soluções educacionais, a gente tem um sistema Petrobras do conhecimento. Tá? Que sustenta tudo isso que eu estou falando aqui. O que é o sistema Petrobras do conhecimento? Bem rapidamente. A Universidade de Petrobras ela tem as escolas, dividida por áreas de negócio, mais ou menos ali, tem a parte corporativa, né, que pega o transversal, são 3 escolas. Dentro das escolas tem as academias,
que cuidam de SMS, segurança do meio ambiente e saúde, que é uma coisa mais transversal, aí tem a área de exploração e produção, poços, e assim vai, se ajeitando, né, com o que a gente tem na companhia. E com o que essas academias conversam para fazer soluções educacionais? Com as áreas de negócio, que são grupos também formados a partir daquelas necessidades. E quem está nesse grupo é a área de negócio mais a Universidade de Petrobras. Uhum. Então, não é aleatório. Você mantém essa conexão com a ponta. Outra coisa importante que a Universidade de Petrobras faz é o seguinte: a Universidade de Petrobras faz assistência técnica na ponta. Então, nossos especialistas e consultores, eles resolvem, junto com a área, um problema que deu. Que problema, por exemplo, tem um equipamento numa refinaria que tem uma quebra constante. Tá. Não vai só o técnico lá. O meu técnico, que é um engenheiro de mecânica, né, ele vai até lá e ele, junto com a área, ele analisa o que aconteceu, tanto para o relatório e quais são as soluções que precisa para aquilo ali. Então, ele tem embasamento técnico forte, ele não afasta da área e fica só aqui na cadeira, na sede. Não, ele está lá. E ele já faz os devidos apontamentos, que sejam da área da ordem de manutenção física, equipamento, e também da solução educacional. E depois traz isso para casa. E depois traz para casa, depois retorna para frente. Entende? Então, isso é vivo. Então, eu acho isso assim, são duas coisas assim, diferenciais muito importantes na Petrobras. Se a Petrobras hoje tem 72 anos, pelo menos uns 50 anos, eu tenho certeza que a gente está no auge aí, né, por conta até da transição energética que a gente está à liderança no Brasil. É por conta disso, tá? Essa conexão com o negócio técnico, a galera não para de estudar, não afasta, não. Quer dizer, a área de TD não pode, em momento nenhum, se afastar da operação, da ponta lá. Tem que estar escutando essas pessoas, né? Esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Mas e aí, assim, você como área de treinamento da Petrobras, talvez muitos programas de treinamento ou ações de treinamento, você precisa tirar pessoas chaves da operação para trazer o conhecimento para dentro da universidade corporativa a fim de criar ações de treinamento mais escaláveis, né, que possam atingir todo mundo. Né? Qual é a dificuldade de tudo isso, de tirar aquele liderado que às vezes está performando bem para ajudar a universidade corporativa da Petrobras? É uma realidade. É, né? É uma realidade. E é difícil, não? É difícil, já foi mais difícil. Hoje eu acho que a gente tem uma condição melhor de trazer esse técnico, porque os professores, né, os docentes, as docentes da UP, menor quantidade, principalmente que são fixos, que são esses orientadores e orientadores didáticos, né, que fazem solução educacional, que também dão aula, mas a maior parte é a galera da área que vocês puxam, né? Puxa para dar as aulas. Então já foi difícil, não é fácil não, tá, Gustavo? Não, todo mundo é mentira. É mentira, tem que ficar lá se humilhando, como eu falo, se humilhando, a turma vindo dar aula às vezes. Nesse sentido, porque, né, tem as entregas da área. Mas hoje a gente fez alguns movimentos que eu achei super interessantes também. Opa, traz a dica aí para a galera. É o reconhecimento. Então, hoje a gente tem reconhecimento do docente prata, ouro, bronze. Olha só. Tem um ritual, a gente faz a semana de educação, no final do ano, em outubro, ali naquela semaninha clássica. Então, o pessoal vem, é homenageado, recebe um boto, recebe um certificado, tem toda a homenagem do nosso gerente geral. Então, tem um rito. Isso incentiva, na verdade. Muito, e não tem grana nisso aí, tá? É o reconhecimento mesmo. E todo mundo, cara, quem ficar de fora, por que eu não fui? Não, porque tinha uma carga horária X, uma nota, né? Na avaliação. O pessoal pede para ensinar, então é isso? Gente, aí assim, isso criou um movimento. Porreita, apareceu isso no LinkedIn. Foi muito bacana todo mundo divulgando no LinkedIn. Então, não pode continuar, eu tenho um insight para trazer aqui. Aí, isso foi no primeiro ano. No segundo ano, a gente ia fazer, gente, vem cá, mas os gerentes que estão liberando essa turma, vamos homenagear? Aí, no ano passado, a gente incluiu os gerentes que liberam as pessoas para virem dar aula, que também ganharam um botãozinho. Sério mesmo? Isso foi sucesso. Então, acho que essa é uma dica, é barato. Demais. É tempo, né, que você tem que ir no sistema descobrir quem é, criar regra, conter quem não é contemplado. Mas eu acho que isso foi uma coisa bacana que a gente fez. Mas conte seu insight. E aí, quando você tem, às vezes, um liderado que te ajuda a construir o treinamento, ou até mesmo aparece no treinamento para multiplicar esse conhecimento, pelo menos é a minha visão, tá?
as outras pessoas que vão fazer esse treinamento, quando elas veem aquela pessoa que elas conhecem dando treinamento, isso engaja muito mais, não engaja? Muito. Quando a pessoa... é isso que a gente volta no ponto que a empresa educa, e eu não estou falando só de portfólio de curso. Sim. Isso que você falou é o clássico. Se você vê um líder reconhecido por sua liderança, um técnico ou um consultor, uma pessoa reconhecida pela sua liderança, é o conjunto da obra. Porque se ele for um líder que ele diz, pô, cara, mas não vamos ver, não deixa eu falar na reunião, não deixou legado nenhum, né? E foi dar aula, pô, não, quer não. Que dificuldade, né? Que dificuldade. Mas quando é uma liderança, não, pô, você viu quem está dando aula? E a gente tem, posso lembrar que várias lideranças que a gente tem, de ser, tal pessoa vai dar aula na UP, vai ter turma, filas. Enquanto outras, eu posso pensar que eu ia ter dificuldade. Quer dizer, a gente vai ter dois incentivos aí. Do colaborador que faz o treinamento, porque ele vê o seu par dando esse treinamento e ele gosta. E o líder vendo outro líder, né, incentivando isso e tendo resultado na ponta, né? Penso que sim. Você vê que o negócio não é... É um ecossistema, é um ecossistema, verdade, de aprendizagem. Mas é verdade. A empresa educa. A empresa educa. Desde o colaborador na ponta, que talvez está ajudando a aplicar treinamento e está aprendendo com isso também, porque quem ensina aprende, né? Já dizia Paulo Freire. Ninguém é totalmente ignorante, ninguém sabe tudo, todo mundo sabe alguma coisa. Mas aí a pergunta que eu tenho, e a pessoa de TD que tem dificuldade de ter apoio dos líderes ou conseguir tirar os liderados, como é que ela faz? Você tem alguma dica, não? Eu lançaria a mão do o que se ganha e o que está perdendo. Não em questão financeira, né? Não. Se tiver, ok. Se tiver, beleza, né? Mas como é mais difícil, as perdas não computadas que estão acontecendo, e aí irem em tudo isso que a gente falou aqui. Tem o óbvio, que não aprendeu, não vai poder desempenhar a função. E tem essa questão da cultura do que se está ensinando quando você não está tendo a prioridade para ensinar. É verdade. Eu iria nessa linha. E aí tem que ser uma coisa muito estudada, tá? É isso. Muito... Isso mesmo? Vocês estão assumindo isso aqui, né? Se a gente não fizer nada disso, o que se espera consequência daí. O que se espera do líder é isso. E aí pode se conseguir fazer isso financeiramente. Porque o que acontece? Se a empresa já tiver esses estudos, essas questões, depende do que é, né? Quebra de equipamento, você pode ter alguma materialidade aí. Já, claro, com de repente certeza, tem que correr atrás. Esses são obrigatórios, sempre tem, na verdade, né? Esse não é difícil não ter, né? Menor, maior tamanho. E assim, vocês estão formalmente abrindo mão disso aqui, é isso mesmo? Posso ir para casa? Então. Mas aí você formaliza isso, né? Não, formalizaria isso mesmo. A TD tem que ter esse caminho, tem que ter essa pauta. Alguma pauta tem que se tratar disso na companhia, na empresa. Alguma pauta, isso tem que vir para a mesa. Vamos entrar na pauta de desempenho. RAC, reunião de análise crítica de desempenho. Essa pauta tem que entrar. O desempenho está associado também a isso aqui. Tem que cavar, tem que ser meio ousadia. Eu vou tentar tangibilizar, eu vou tentar convergir tudo isso, né? O que você está querendo dizer é o seguinte: tudo bem, se eu tenho um líder que não libera o liderado para me ajudar a criar o treinamento ou não incentiva os liderados a realizar ações de treinamento, beleza. Então formaliza aqui para mim, líder, que você não está me permitindo fazer isso, porque eu vou ter isso aqui registrado. Para quando der algum problema. É um pouquinho disso, né? É um pouquinho disso. Não é assim tão agressivo passivo. Não, mas tem que ser objetivo. Mais ou menos isso. Estamos abrindo mão, é isso. Exato. Estamos, nós. Concordando? Porque se um líder isso é uma ação de um líder, ou a empresa toda está concordando com isso? Entende? Por isso que eu digo que cavar uma pauta, a gente tem lá a reunião de análise crítica, mas tem essas reuniões de gestão. Você tem que cavar uma pauta. Estamos abrindo mão disso tudo, gente? Todo mundo concordou. Será que o CEO, o presidente, o diretor... Então, concorda com isso? Vai concordar com isso mesmo? Tem que ser uma pauta inteligente. Por isso não pode ser tão... Assine aqui que você não vai mudar porque se for muito ferro e fogo, a área de TD vai perder espaço, né? Conexão.
né? Por isso que eu digo, não pode ser um negócio muito assim agressivo ou passivo. A área de TD tem que ser um bom relações públicas, né? Tem. Né? E acho que o alinhamento com outras áreas, por exemplo, o que eu falei em relação à cultura, porque às vezes é separado, às vezes tem áreas explícitas, acho que é bom você chegar de mão dada já. Com aquelas áreas que tem... A área de manutenção que tem muita quebra, muita recorrência. Você já chega com a problemática para que eles possam te ajudar. Amarrandinho aqui, não dá para chegar. E você apresentar um dado da manutenção sem ter falado com o gerente da manutenção, por exemplo. Sim. Então, sabe, essa amarração, quando você chega assim, então já está todo mundo ciente. Não, realmente, Paty, eu acho que... Quer dizer, que ir comendo pelas beiradas para trazer para ele assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, né? Que sim. A reduzir o teu passivo trabalhista, a reduzir o pessoal que está se afastando por algum problema, reduzir demissões, né? Como é que eu, como TD, posso te ajudar, né? Isso, área de saúde, sabe? Exato. Fazer uma leitura assim mais ampla, sistêmica, holística, que seja. Perfeito. Para mover a direção, assim, a empresa como um todo. O que o TD não pode é ficar sentado parado esperando o líder bater na porta, né? Porque aí vira parcelaria, né? Essa é a pior receita. Né? Essa é a pior de todas, né? Essa é a pior de todas. Porque aí é só demanda em cima de demanda, às vezes não é nem treinamento que eles estão te pedindo. Qualificação. Ou tá pedindo treinamento, mas não era isso, era só fazer um TLT. Por isso que tem que ouvir a empresa, né? Tem. Tirar a bunda da cadeira, né? É isso, né, Paty? É isso, no fundo é isso aí. Cara, que legal. Bom, estamos caminhando pro finalzinho desse bate-papo. Não doeu, né? Não, né? É bom. Pode você que é tranquilo, cara. Paty, uma mensagem final para nossas pessoas de TD, né? De como é que a área de TD pode ser cada vez mais ouvida. Faça um exercício, gente. Assim, vamos supor, teve uma crise grande, zerou orçamento de TD. Beleza? A gente vai ficar um ano, galera, aqui sem nada. O que as pessoas da sua empresa vão aprender com o que não está formalmente sendo feito? Depois desse tempo, quando você zerou aquela parte do o que a empresa, supondo que a gente concordou aqui que a empresa educa, você vai tirar a formalidade. Nesse ano, o que as pessoas vão aprender com a informalidade, mas o que está rodando no dia a dia com a cultura? O que a cultura vai transformar as pessoas em quê nesse tempo aqui? O que você vai obter? Faça esse exercício e pense realmente o quanto que você precisa estar influenciando nesse outro pedaço do iceberg para dar conta do todo, da educação como um todo, não somente da educação formal. Aí pense sobre isso, depois diz se você não vai mudar sua forma de Excelente reflexão para terminar, né? Paty, como é que o pessoal te acha nas redes sociais, poder se conectar contigo, né? Deixa tuas credenciais ali para o pessoal poder te encontrar. Tá bom, pode me achar no LinkedIn, Patrícia Castro de Santana Silva. Estou sempre por lá, tá certo? E-mail patriciasilva@petrobras.com.br. É isso aí. Paty, muito obrigado, foi demais a conversa. Não vai me perguntar minha indicação? Por favor, é isso aí. Ó, depois do finalzinho eu vou te entregar um livro, o meu primeiro livro na área de TD. E para fechar, então, esse nosso bate-papo, né? Alguma indicação de livro, filme, metodologia, não sei, podcast, não sei. Tá contigo aí, por favor. Olha, eu gostaria de compartilhar com vocês um documentário que eu achei muito impressionante, que é o Humano, né? Human. Sim. Human. Por quê? Eu acho que fala muito sobre como eu penso, vejo o mundo e como eu entendo que as empresas precisam ver também, acho que correlaciona com essa coisa do Paulo Freire também, de trazer a criatura, né, para ser olhada e a partir dela ser construído o que ela precisa. E esse documentário não é novo, 2015, e é de um francês, Ian, não me lembro o sobrenome, mas ele mais direção, né, jornalista, enfim, parte de toda de filmagem, ficou pesquisando durante 3 anos, 60 países, 2.000 pessoas. E a filmagem, eu gosto muito de
de fotografia de filme. Eu fico muito impressionada. Quando o filme está passando, eu falo, cara, como é que tu fez essa tomada? Como é que pensou que ia filmar desse jeito, de baixo, de cima? Então, isso mexe também comigo. E é assim, em primeiro plano, a carona da pessoa, um fundo preto, tem muita imagem aérea também. E as pessoas mais diversas que vocês possam imaginar, tipo uma catadora de lixo, o Mujica, o ex-presidente do Paraguai, um rebelde de uma área de guerra, uma coisa assim impressionante. E as perguntas? As mesmas perguntas para todas essas pessoas. O que é o amor para você? Qual o significado do trabalho? O que é perdoar? O que é felicidade? O de que você tem medo? E aí, cara, as respostas a expressão da pessoa vai respondendo ao que ela está falando. Aí você vai assistindo, a sua cara vai mudando, igual a cara da pessoa que está ali. Você vai... Que nem a minha está mudando agora. Deve ser. E uma coisa tão impressionante, cara, tão impressionante. E qual era o objetivo dele? Não era ver o que era de diferente, tanta gente, tantos países, tanta situação, né? Era o que trazia a igualdade das pessoas, o que estava em comum das pessoas. Porque ele teve essa ideia, acho que o helicóptero dele deu problema numa plantação, um lugar assim, ele ficou o dia todo ali conversando com as pessoas e começou a entender, gente que nunca tinha ideia que ia conversar, e ele criou essa curiosidade, mais ou menos isso aí, para entender a percepção das pessoas a partir dos mesmos temas, e como isso é diverso, e gente, assim, como isso coloca a gente num outro lugar de olhar as coisas. Eu sempre fico, quando eu vou tomar uma posição, um julgamento, uma decisão, às vezes eu fico olhando, mas será que é isso mesmo? Mas por que a pessoa está pensando dessa forma? Ou por que ela, sabe? O meu julgamento, eu procuro trazer o julgamento, logo após o julgamento, essa questão do, mas por quê? É verdade. Deve ter algum motivo. Humans, né? Human. Netflix, acho no YouTube. Onde é que... No YouTube já tem. YouTube? No YouTube tem? Tem. Então fica aí a dica, pessoal. Fica aí a dica. Assistam. Então, Paty, muito obrigado. Foi demais. Obrigada. Não doeu, né? Não doeu. Gostei muito. Bom, que bom. Espero que seja bom para todo mundo. Então, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um TDCast. Espero vocês nos próximos episódios. Valeu, tchau, tchau.